Ô Charles, me fale um pouquinho sobre essa inversora TIG, eletrodo para aço carbono e inox. Claro. Então assim, gente, essa é a nossa inversora TIG DC para soldagem então de derivados metais ferrosos, então aço carbono, inox, tá? E ela também solda eletrodo revestido. Então ela é uma máquina que possui recursos de arco pulsado, rampa de subida, descida, pré-gás e pós-gás, tá? E agora a gente vai estar mostrando para vocês aí alguns recursos do painel da máquina. No painel do equipamento, você consegue selecionar o tipo de processo que você vai soldar. Neste caso, ela está selecionada em MMA, eletrodo revestido, onde ela vai de 10 a 200 amperes. Mudando o recurso para TIG DC, você tem diversas regulagens que o equipamento proporciona. Começando então pela amperagem da máquina, ela vai de 10 a 200 amperes, podendo regular o pré-gás, que é dado em segundos, ela vai de 0 a 10 segundos, que é o quê? É um gás inicial que sai para eliminar qualquer impureza que pode ter e expulsar o oxigênio da peça a ser soldada. Corrente inicial é a corrente que tu vai iniciar a tua solda, ou seja, vai selecionar até 10 amperes, é um pré-aquecimento da chapa, antes da entrada da rampa de subida. A rampa de subida é o quê? É o tempo de corrente entre a corrente de inicial e a corrente de pico. Ou seja, ela pode selecionar de 0 a 10 segundos o modo de rampa, que ela vai o quê? Ela vai começar em 10 e vai aumentando gradativamente conforme o modelo, ok? Rampa de descida, assim como a rampa de subida, ela serve para finalização da sua soldagem. Então, no momento que eu selecionei o modo de rampa, eu posso selecionar de 0 a 10 segundos, que ela vai baixando gradativamente a corrente até chegar ao modo de corrente de cratera, que eu posso selecionar de 0 a 10 amperes. Assim como a corrente inicial, a corrente de cratera, ela auxilia no resfriamento da solda, ou seja, estou soldando em 100 amperes, entrei em modo de rampa, ela vai baixando de 100, 80 até chegar a 10 amperes para resfriar a minha poça de fusão. Após isso, entra o modo pós-gás, que é para o resfriamento da minha solda, ou seja, estou terminando o meu cordão de solda, ele resfria para mim poder tirar a tocha de posição e não ter perigo de contaminação da peça soldada. Outro recurso que ela tem, eu posso soldar com ela em modo contínuo, modo pulsado e modo ponteamento. Vamos falar agora do modo pulsado. No modo pulsado, eu agrego todos os recursos de pré-gás, de corrente inicial, corrente de pico, rampa de descida e pós-gás, porém eu tenho um outro recurso que a gente chama de corrente de base. O que é a corrente de base no modo pulsado? Quando você solda em modo pulsado, se eu selecionar, por exemplo, 100 amperes da minha corrente de pico ou a corrente nominal da máquina, esse arco pulsado ele vai funcionar como? A corrente de base vai ser um percentual da corrente de pico, então a máquina ela vai estar alternando entre, vamos supor, se a gente vamos colocar aqui 50 amperes. Ela vai alternar de 150, 150 para solda fora de posição. Então isso auxilia muito para te não ter uma solda ascendente, vertical, não ter o escorrimento da solda. Então ela solda e esfria, tá? No modo ponteamento, ela é o ponto. Então eu seleciono modo ponteamento e eu regulo o tempo do ponto em rampa de subida. Então que vai de 0 a 10, eu posso fazer um ponto longo ou um ponto mais curto. Isso é muito interessante, esse recurso, em modos que tu faz ponteamento de chapa, que tu tem que fazer vários pontos e tu quer que saia esses pontos todos do mesmo tamanho e todos da mesma proporção. Essa máquina tem esse recurso que facilita bastante esse tipo de serviço. Pode trabalhar com ela em modo lift arc, que é acionamento do arco por contato, ou alta frequência, acionamento do arco por gatilho. Tá? Então tem esses dois recursos também. E o recurso de 2 toques e 4 toques, como vocês podem visualizar no painel da máquina. 2 toques, aciono e solto para solda convencional. 4 toques, aciono, solto, ela fica soldando automaticamente, arco em aberto. Terceiro toque, ela entra em modo de rampa. Quarto toque, ela entra o pós-gás e finaliza a solda. Então essa máquina ela possui aí uma infinidade de recursos que facilita bastante quem trabalha com soldagem em TIG, justamente para quem trabalha com fora de posição, com tubulação de aço carbono e inox. É um equipamento extremamente aí versátil para esses tipos de trabalho. Como vocês acabaram de observar,
Nosso equipamento TIG 200 amperes possui uma infinidade de recursos que com certeza vai facilitar a vida do operador de soldagem. Perfeito, Charles! E esse equipamento também está disponível aqui na Bremen. Entrega imediata.